mais me chamou a atenção ao começo desse ano foi o fechamento do laboratório de informática, já que era um ambiente coletivo que pertencia à unidade, e esse espaço foi diminuído para um espaço mínimo, no caso, e direcionado a um determinado curso. Ao meu ver, já que é um espaço coletivo que diz a maioria, então, a partir do momento que se coloca para um determinado curso, já está desfavorecendo, porque que negócio é esse tipo de coletivo? Essa é a minha indagação no momento. Eu entendo, tal, entendo tudo que o processo reúne e tal, e entendi outras coisas. E em relação a um esclarecimento, eu gostaria de saber, já que o problema é esse, espaço físico e classes e tal, seria em relação aos cursos extracurriculares. Eu gostaria de saber mais um pouco sobre, inclusive, até dos próprios recursos, como que é feito isso aqui, como que é dirigido ao centro. Gostaria de um esclarecimento um pouco melhor sobre esse assunto aí. Só. Bem, o que me chamou a atenção antes foi na resposta da pergunta das festas, mas ela toca, inclusive, o processo de democracia interna que a gente vai ter daqui a pouco, né? A professora disse assim: o que está lá no site vai continuar. Bem, eu não quero que o que está no site, se o que está no site vai continuar, eu vou embora daqui, eu não vou no de planejamento. Se o que está dito está dito, se o centro não vai mudar a postura, lá no Conselho Universitário, de que adianta essa conversa? O professor Feliz tem uma cadeira no Conselho Universitário que é do diretor de centro eleito para chegar aqui na comunidade, fazer as consultas e levar o conselho da comunidade, se quiser, lá para o Conselho Universitário para ser discutida a resolução de festas. Mas lá o professor já tem uma postura. Está no site, não vai. Então, é isso que vai tocar, inclusive, essas questões que vem tocando há uns 4 anos, vem nos tocando há uns 4 anos, que chega a significar muito, sabe? Chega uma hora que a gente tem que vomitar isso, né? Porque, meu Deus, da onde democracia? Democracia não é isso. A gente não quer diretor de escola, a gente não quer pai e mãe. A gente quer pessoas que cumpram as coisas, e cumprir as coisas da vida democrática, representar o conselho, um conselho universitário, o centro de comunicação e expressão. Para isso precisa fazer uma consulta, para isso precisa estar perto da comunidade, para isso precisa ouvir os estudantes, os técnicos, os professores, e não tomar decisão ali na salinha fechada. Porque se tem muita coisa legal nessa universidade, tem bastante. Tem vistas de vários procuradores, inclusive sobre as fundações, sobre os cursos extracurriculares no nosso centro, por exemplo. E vistas e pareceres, a gente tem de várias juízes promotores. Agora eu quero saber o que o CCE acha de festas, o que o CCE acha de curso extracurricular, então daí o professor vai falar a nossa opinião para o Conselho Universitário. Eu gostaria de saber exatamente como vai se dar esse planejamento e qual é o grau de deliberação que ele possui. E se vai ser, de fato, digamos, participação universal, enfim, saber se vai ser deliberativo ou consultivo. E se, a partir desse planejamento, está aberto para pensar, inclusive, como se dará a estrutura administrativa, no sentido de poder propor comissões, podendo ser, inclusive, comissões paritárias, podendo propor como se dará exatamente o que o Henrique levantou, como que se dará a representação da direção de centro perante o todo da comunidade acadêmica. Quero saber até que ponto, de fato, esse planejamento é efetivo nesse sentido. E só para concluir, eu também gostaria de, já que o Henrique citou, o esclarecimento em relação ao extracurricular, da relação do extracurricular com o CCE, que passa pela FAPEU. Já foi comentado que o dinheiro do extra, parte é utilizado na administração do centro de ensino. Eu gostaria de saber como também. A respeito daquela sala, nós tomamos aquela decisão no início do semestre de 2012, porque naquele momento nós não tínhamos conseguido alocar todas as aulas planejadas, né? Havia uma demanda por espaço com computadores e, em vista do fluxo de usuários daquele espaço, o fluxo que nós registramos no livro, que nós acompanhamos, nós chegamos à conclusão que nós poderíamos tomar essa iniciativa sem prejuízo dos estudantes, até porque os estudantes têm um outro espaço de toda a universidade, né, que fica na BU. Então nós mantivemos aqui um atendimento menor,
reduzimos a quantidade e assim podemos também viabilizar um espaço para ensino, que não se destina a um único curso. Ele é uma sala para todo o centro. Eu olhei, inclusive, a ocupação dessa sala antes de vir para essa reunião, e lá eu vi aula da pós-graduação, estudo da tradução, aula de cinema, aula de língua estrangeira e aula de design. Nos horários em que a sala não está sendo ocupada para aula, ela é liberada para acesso dos estudantes. Então, nós tentamos conciliar o interesse do estudante, o uso coletivo, e as necessidades que o centro tinha naquele momento, continua tendo. Com relação a extracurricular, aliás, antes, voltando aí da questão das festas, vocês vejam bem, a minha posição não quer dizer que ela vai prevalecer no Conselho Universitário, mas eu me sinto muito tranquilo em manter essa posição, porque ela é a posição do Conselho da Unidade. Nós diversas vezes tratamos desse assunto do Conselho da Unidade, e ela reflete o que o Conselho da Unidade decidiu. Então, não é uma decisão exclusiva do Feliz ou do Haroldo, é uma decisão do Conselho da Unidade. Vocês vejam que quando nós fizemos uma consulta jurídica à Procuradoria Federal sobre essa resolução, entre várias coisas que nós perguntávamos, porque nós fizemos 6 ou 7 perguntas objetivas, e uma delas se referia às atividades comerciais, o que respondeu a Procuradoria? Quanto à comercialização de bebidas, consoante o que restou decidido na reunião do Conselho Universitário, realizada no dia 28 de outubro de 2009, quando foi aprovada essa resolução, a questão restou superada em face da aprovação da alteração do artigo 16, resultante de uma proposta do consulente é Felício Bessa de Margotti, endossada pelo conselheiro Ricardo Trisca, que é professor aqui do centro, na época representante dos docentes do Conselho Universitário, no sentido de ser vedada a sua comercialização. Impede lembrar que, a par de não ter sido efetuada a alteração da redação do artigo 18, que é o que está lá no artigo 18 da mesma seção, consequência lógica dessa decisão, a sua aplicação submete-se ao comando incerto no artigo 12, dado o seu caráter mais geral, ou seja, a resolução, o que foi aprovado no Conselho Universitário é que não é permitida a atividade comercial, a venda. E isso é o que está mantido. Então, mesmo que o assunto volte à discussão no Conselho Universitário, pode ser que o Conselho Universitário reverta isso aqui e autorize a comercialização. Mas a posição que nós defendemos é uma posição respaldada pelo Conselho da Unidade. Né? Mais uma vez, nós não temos uma posição isolada, nós temos uma posição tirada no Conselho e refletida e discutida no centro. Agora, claro que isso não significa que a nossa posição tem, digamos, todo mundo concorde com ela. Tá? Mas eu já ouvi de vários estudantes me dizerem o seguinte: é isso mesmo, não faz nenhum sentido usar o espaço público para fazer atividade comercial. Tá? Então, eu não entendo como sendo uma posição radical, não democrática, porque o principal princípio da democracia é o respeito à legislação, respeito às leis. Quando nós não concordamos com ela, o que nós temos que fazer? É trabalhar para que a legislação seja modificada. Enquanto ela não for modificada, se nós queremos ser chamados de democrático, nós temos que cumprir o que está na lei, que está na norma. Certo? Tinha mais uma pergunta que era do planejamento. Sobre o planejamento, como eu disse, o planejamento, a atividade do planejamento é uma atividade aberta à participação. Né? Nesse momento, então, se faz a discussão mais amplas, né, se faz encaminhamentos e são apresentadas essas propostas. A sistematização dessas propostas, ela passa por um processo articulado com a própria Pró-Reitoria de Planejamento. Evidentemente que para ter respaldo, o planejamento aprovado ele tem que ser submetido ao Conselho da Unidade. Porque, do contrário, nós poderíamos ser questionados quanto à legalidade das decisões tomadas. Então, as decisões tomadas têm que ser respaldadas, assim como o planejamento de desenvolvimento institucional, que é o planejamento que a universidade faz de médio e longo prazo, olhando inicialmente para os 4 anos seguintes,
mas a universidade trabalha com 10, 15 anos para frente, passa pelo Conselho Universitário. Então, mesmo que haja uma ampla participação de comissões e aberto e tal, no documento final tem que ser submetido ao Conselho da Unidade. Agora a gente vai passar Tem mais uma, ainda não foi respondida uma pergunta, porque pelos três acabaram esquecendo em relação aos cursos extracurriculares, né? Então, seriam parecidos, inclusive. Respondo rapidamente. Tá, inclusive, os dados. O projeto dos cursos extracurriculares é um projeto que existe há 30 anos aqui no CCE. Ele, historicamente, esses cursos extracurriculares, eles se prestam, fazem um trabalho social muito grande, porque eles, apesar de serem pagos, eles têm um preço muito inferior ao que é cobrado no mercado. Então, são cursos que se destinam prioritariamente, e basta ver nas matrículas, aos estudantes universitários. Então, é através desses cursos que os estudantes universitários se qualificam em língua estrangeira e, principalmente, os estudantes de pós-graduação, onde é exigido o conhecimento da língua estrangeira. Tá? Então, temos um projeto que realmente tem uma relevância social bastante grande, apesar de ter que ser autofinanciado, uma vez que não existe recurso público para financiamento desse tipo de curso na universidade. Os recursos, eles são administrados pelo Departamento de Línguas Estrangeiras, né, um projeto de extensão, mas o Departamento de Línguas Estrangeiras, ele paga R$15 mil por semestre para o centro, né, em contrapartida à ocupação do espaço. Então, há uma participação do departamento no orçamento. O departamento contribui através desse projeto com o centro, e o centro consegue, então, com esses recursos, socializar, digamos assim. Por outro lado, o próprio departamento, ao longo do tempo, tem investido no centro, né? Num determinado momento da história, construiu um andar inteiro desse prédio, que é o terceiro andar, onde hoje estão situadas as pós-graduações em letras, mas tem equipado as salas, tem comprado mobília, tem comprado computadores, enfim, e tudo que o departamento faz, né, usando recursos desse projeto, de certa maneira acaba aliviando a pressão no orçamento do centro, e o centro dessa maneira consegue então atender mais amplamente os outros cursos, os outros departamentos que não têm a participação no projeto. De modo que, no entendimento da direção, há uma ampla socialização, né, dos recursos aferidos por esse projeto. É um diferencial, aliás, do CCE em relação a alguns outros centros da universidade. Basta andar por aí para verificar que nós, em certos aspectos, nós temos um diferencial, né, por conta, inclusive nos eventos que são aqui realizados, própria Semana do Estudante de Letras, por exemplo, do estudante de outros cursos não, porque depende da direção, mas Semana de Letras sempre esse apoio, na publicação de revistas, na publicação de livros, enfim, há uma série de apoios aí que o departamento faz para esse projeto.